Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo hoje, nesse canal. E hoje em específico, eu quero compartilhar uma mensagem com você, uma mensagem de fé. Uma palavra onde vai alimentar a sua fé, uma palavra que vai trazer um entendimento voltado à espiritualidade nesse quesito fé. Como é que está sendo a sua fé ultimamente? Você tem praticado a fé ou você só tem falado de fé? Então vamos entender hoje qual realmente é o significado da fé e como você pode aplicar ela na sua vida a partir de hoje. Vem! Bora lá, gente! Eu e minha esposa, nós começamos um projeto, um devocional de 30 dias. E nesse devocional, ele começa com o tema da fé. Então, como você pode aplicar a sua fé hoje? O que é a fé? Como implementá-la na sua vida? E esse devocional se inicia lá em Hebreus, onde eu vou ler para vocês aqui um pouquinho desse versículo. E nós iremos aprofundar cada vez mais aí para ter um entendimento voltado à fé. Hebreus 11:1. Deus começa a sua obra utilizando a fé. E com uma palavra de fé, o universo foi criado. Ou seja, a terra não existia, era invisível. Mas Deus, com toda a sua fé, com uma palavra, tudo se fez, tudo foi criado. Que haja luz, que haja terra. E assim é com o homem também. Quando você tem fé, uma plena certeza, uma convicção daquilo que ainda não existe, que ainda não se viu, é invisível, mas você tem a plena convicção que isso vai de acontecer, pois é uma promessa, isso é a fé praticada. E aqui também a gente tem alguns personagens da Bíblia que falam sobre fé. Primeiro aqui temos Abel. Abel, pela fé, deu uma oferta melhor para o Senhor, uma oferta realmente digna para o Senhor. Ele agiu pela fé. E Caim, onde ele deu aquilo que realmente era menos importante para o Senhor. Ele não agiu pela fé. E onde o Senhor deu mais atenção, digamos assim, para Abel. E nisso, Caim se revoltou e onde começou aí o derramamento de sangue naquela época. Aqui temos também Enoque. Enoque, pela fé, ele foi transladado, ele não enfrentou a morte, o Senhor o levou, pois ele era um servo bom e fiel. Então praticamente houve ali um teletransporte naquela época. Quando a gente aprofunda na fé, nós ganhamos superpoderes. Exemplo, aqui Enoque, ele foi teletransportado, da terra para as áreas celestiais. Ele não enfrentou a morte. Então aqui temos o primeiro teletransporte da Bíblia. Depois temos também Elias. Aqui a fé é o seguinte: a fé não é uma confiança cega diante de evidências contrárias, nem um incompreensível salto no escuro, mas sim uma confiança segura no Deus eterno, infinitamente sábio e eternamente digno de confiança. Ele se revelou em sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo, cuja todas as promessas se mostraram verdadeiras de geração em geração e jamais abandonará os seus. Teve uma vez que, isso em 2020, se eu não me engano, nós estávamos começando a empresa aqui, a empresa de alimentação saudável. Eu virei para minha esposa, a Dai, hoje minha esposa, na época nós éramos apenas namorados. Eu falei para ela o seguinte, para ficar mais fácil esse caminho, nós precisamos de uma moto. Então nós precisamos ter esse meio de locomoção de maneira mais econômica. Então, o que nós precisávamos? Nós precisávamos de uma moto. E na época eu estava fazendo entrega de carro, o carro do meu pai. E praticamente era quase R$50 todos os dias de combustível. E como a gente estava iniciando a empresa, a gente gastava muito, sem ter essa condição de poder gastar dessa maneira. Então, com fé, lá na praça aqui de Ribeirão Preto, na Praça 15, se você é de Ribeirão, você vai conhecer. Eu dei as mãos para ela e falei, eu tenho certeza que o Senhor vai prover para nós uma moto para que a gente consiga caminhar nesse caminho de maneira mais leve e consiga crescer a partir disso. Então nós fizemos uma oração de fé naquele momento, pedindo ao Senhor uma moto, para que Ele realmente provesse uma moto para nós, de maneira que a gente consiga pagar, de maneira que a gente consiga adquirir essa moto, ser um bem nosso, e que esse propósito da alimentação saudável que a empresa continuasse. E a partir dali, não se passaram nem 2 meses praticamente, apareceu uma oportunidade para nós de comprar uma moto. Uma moto era a Bis, 125, uma moto econômica, e num preço que a gente conseguisse pagar.
Então veio a nós essa oportunidade através de um pedido que a gente fez, ou seja, a gente emitiu uma energia de fé, uma convicção, uma certeza de que iria acontecer. E a partir dali a gente conseguiu crescer cada vez mais. Quando você pede algo realmente com fé, não com pensamento positivo, é diferente. Veja bem isso aqui, ó. A fé não é uma vaga esperança fundamentada em ficção ou no pensamento positivo. Em vez disso, a fé é uma firme confiança de que algo no futuro, algo que ainda não é visto, mas que foi prometido por Deus. Então, é realmente você, cara, pedir e confiar que você receberá aquilo que você pediu. Mas para isso você tem que praticar a fé todos os dias. Não apenas dizer que você tem fé, mas sentir realmente no seu interior, no seu espírito, a fé agindo sobre você. Tem uma parábola de Jesus onde ele fala que se o homem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele poderá mover montanhas. A semente de mostarda, ela quando é inserida na terra e você começa a semear essa semente, ela começa a germinar e começa a crescer e começa a dar frutos, começa a dar o quê? Começa a dar a mostarda, o fruto da mostarda. Então você tem que tratar a sua fé como uma semente. Você tem que tratar a sua fé como algo que você tem que trabalhar todos os dias, algo que você tem que alimentá-la todos os dias, para ela crescer, para ela germinar em você, para ela conseguir crescer a cada dia mais e você conseguir aplicar a sua fé na sua vida. Aplicar essa fé de maneira prática, de maneira com que todos os dias ela sendo alimentada, você consegue transbordar isso e trazer tudo aquilo que você precisa para o seu propósito. Então a sua fé é alimentada todos os dias. Não quer dizer que a sua fé vai continuar do mesmo tamanho todos os dias. Ela tem que ser alimentada. E onde você alimenta a sua fé? Você alimenta a sua fé em ambientes certos. Se você alimenta a sua fé com a palavra, você alimenta a sua fé praticando-as todo dia. Se você estiver num ambiente onde a fé não é falada, onde a fé não é praticada, onde a fé sequer exista, como é que a sua fé vai crescer? Como é que você vai alimentar a sua fé? Você alimenta a sua fé com experiências, buscando a experiência sobrenatural com o Senhor. Você alimenta a sua fé tendo um particular, no secreto com o Senhor, onde Ele vai te mostrando os caminhos corretos, onde Ele vai te mostrando os caminhos que você tem que percorrer. Nós não nascemos sabendo, cara. Então a vida é um eterno aprendizado. A vida é quando você se dispõe, tem um posicionamento de aprender todos os dias coisas novas, de ter a humildade de chegar alguém que está acima de você e pedir um aprendizado para essa pessoa. Cara, como você chegou até aí, como você pratica a sua fé, é assim que você vai alimentando a sua fé. Com experiências, com o ambiente, lendo a palavra, tendo uma intimidade com o Senhor todos os dias. É fácil? Com certeza não é fácil. Não é fácil. Eu mesmo posso dizer isso. Da onde eu vim, da onde o Senhor me tirou, da lama onde eu estava. Eu reconheço o caminho que eu estava indo, um caminho de morte. Mais pra frente eu quero compartilhar um pouquinho desse testemunho com vocês. Para quem me conhece, consegue enxergar um pouco essa mudança. E na verdade não digo mudança, mas uma transformação. Uma mudança, quando você muda, você tem a opção de voltar. Agora uma transformação, você não tem como voltar de onde você veio. Assim como uma lagarta, ela entra no casulo e faz todo o processo de transformação para virar uma borboleta, ela não tem como voltar a ser lagarta. Assim é a transformação. Então busca uma transformação na sua vida, assim como busca também uma transformação na sua fé. Quando você busca se transformar, busca aplicar essa fé realmente na sua vida, não tem como voltar mais atrás. Isso só vai crescer e crescer, germinar, e você vai semeando, vai alimentando. E isso é lindo, porque essa luz vai crescendo dentro de você e você vai transbordando para as pessoas à sua volta. Isso é muito bacana. Hoje eu e minha esposa, nós temos uma célula chamada Unidas com Propósito. E nessa célula, o Espírito Santo vem fazendo um mover muito grande, vem trazendo pessoas jovens com fome de aprender sobre a palavra, com fome de ter um direcionamento. Em meio a um mundo que está cada vez mais sendo destruído, mas isso já estava escrito já, então não é nenhuma novidade praticamente. As profecias estão se cumprindo, coisas grandes estão acontecendo, sinais estão acontecendo. Nós cremos que Jesus está voltando, sim, nós cremos, isso é um ato de fé. E você tem que praticar essa fé sim, então você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: cara, para onde eu estou indo? As minhas decisões que eu estou tomando hoje, está me levando para um caminho de morte ou um caminho de vida eterna? Só existe uma verdade, gente. Só existe uma verdade. Qual que é a verdade? Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Está lá escrito nos versículos de João, de Lucas, de Mateus,
onde ele fala que ele realmente é o único caminho para o Pai. Não existe outro caminho. Chega de ser enganado. Acorda, gente, acorda. O mundo jaz do maligno. Eu tive uma reflexão esses dias para trás, que após a minha conversão eu venho refletindo bastante sobre o mundo espiritual. Cara, para pensar. Hoje, aqui na cidade de Ribeirão Preto, onde eu estou, em cada esquina, às vezes que você passa, às vezes tem um morador de rua. E às vezes esses moradores de rua estão se afundando cada vez mais, cara, onde eles pedem dinheiro para as pessoas e as pessoas acabam dando dinheiro para eles. Eles acabam comprando mais daquilo que eles são viciados, em drogas, em bebidas, e aquilo vai afundando mais a vida deles. Você acha que eles queriam realmente estar nessa vida? Uma vida de miséria? Ou você acha que eles queriam estar numa vida próspera, com famílias ao redor dele, pessoas que amam ele ali ao redor dele? Você acha que eles queriam estar em qual vida? Essas decisões que eles tomaram, que levaram eles até ali, foram induzidos pelo mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito real. Ele vai induzindo a pessoa a tomar decisões que vão levar eles à ruína. Você vê as pessoas aí sendo destruídas, famílias sendo destruídas, pai matando filho, filho matando pai, prostituição, drogas, coisas que só o mundo pode oferecer. E é um caminho de morte, onde o seu mundo espiritual ele vai morrendo. A partir do momento que você toma uma decisão de cometer um pecado, seja de derramamento de sangue, seja de promiscuidade, de usar drogas, de prostituição, qualquer pecado que você abre uma porta ali, você toma uma decisão e acaba pecando, você abre uma brecha para o inimigo entrar na sua vida e te destruir. Te destruir. A missão do inimigo é matar, roubar e destruir. Acorda, gente. Acorda. Para de tomar decisão que vai deixar a brecha para o inimigo entrar na sua vida. Você está fazendo com que ele entre na sua vida e destrua a sua vida por completo. Ele é astuto, gente. Ele está a todo momento ao seu derredor, só olhando as suas atitudes. Ele foi lá e deu uma brecha para mim, agora eu vou entrar na vida dele. Ele foi lá e tomou um gorozinho de bebida, então eu tenho um pouco mais de facilidade de induzir ele a fazer o que eu quero. Se eu vou lá, em relação à bebida, tomei um pouquinho de bebida, comecei a tomar outra, e aquilo você vai ficando fora de si, você vai dando uma abertura para ele, ele vai te induzindo, e aí o homem entra, por exemplo, dentro de casa, onde está sua família, e por indução da bebida, por ele estar já alcoolizado, ele começa a tratar mal a mulher, ele começa a tratar mal os filhos, ele começa a bater na mulher, ele começa a fazer coisas que vai destruindo a vida dele, vai destruindo a família dele, e lá na frente ele vai se dar conta do que aconteceu na vida dele. E aí acontece um arrependimento, mas às vezes pode ser tarde demais. Isso acontece com as drogas, isso acontece com a prostituição. São caminhos que eu passei. Eu não digo esse caminho, né, da família e tudo mais, mas eu passei por esse caminho, onde eu estava na lama. E aí aconteceu o Espírito Santo conseguir falar comigo. Aqui eu não sabia que era o Espírito Santo. E você tem que saber, ter a sensibilidade de entender qual é a voz do Senhor para a sua vida. Isso foi só um pouquinho, tá, do que acontece no mundo espiritual. Então eu acredito que as pessoas, por exemplo, que são moradoras de ruas, que estão nessa situação debilitada, elas não estão ali porque elas querem, gente, mas foi por decisões induzidas pelo inimigo. Então tudo que acontece no mundo espiritual, isso reflete no material. E se você não tem uma sabedoria de entender que você está sendo atacado, que está vivendo numa guerra espiritual, você vai tomar decisões que o inimigo deseja para você. Se você toma essas decisões de alimentar a sua carne com essas decisões, com esses prazeres, com a tentação, que é o prazer imediato, simplesmente você vai deixar essas portas abertas para o inimigo para entrar na sua vida. Agora, quando você começa a alimentar mais o seu espírito, quando você começa a buscar mais na palavra, como homens de fé, como Abraão, como Enoque, como Elias, como Moisés, como eles agiram naquela época, as decisões que eles tomaram para conseguir seguir um caminho de vida eterna, você vai alimentando mais o seu espírito e o seu espírito vai ficando mais forte e a sua carne ficando mais fraca, que é essa carne aqui, ó. Essa carne que você tem que deixar ela mais fraca. Você tem que alimentar o seu espírito. É um homem de corpo, alma e espírito. Então você tem que alimentar muito bem esses três, porém de maneira balanceada. Claro, o espírito tem que estar muito mais forte, porque se ele estiver mais forte, a sua carne vai ficando mais fraca e você não consegue tomar decisões baseadas na sua carne. O que a carne quer? A carne quer se alimentar, quer comer. O que a carne quer? Quer ter prazer. A carne quer viver no mundo da lua. A carne quer tudo aquilo que vai dar prazer para ela no momento ali. Mas o Espírito, ele vai te trazer aquilo que você precisa para você caminhar numa direção que vai te levar para onde você realmente
quer estar numa vida de sucesso, numa vida próxima a Deus, uma vida com intimidade. Então a fé ela é praticada assim. A fé ela é alimentada todos os dias. A fé ela tem que ser alimentada todos os dias num ambiente certo, na palavra, no secreto com o Senhor. Isso desde o Antigo Testamento já é assim. O caminho do homem ele é enganoso. Se você tomar as decisões baseadas no que você pensa, no que você quer, você só vai para um caminho de ruína, um caminho de morte. Você precisa de um suporte, você precisa de ajuda para caminhar no caminho certo. Você não vai conseguir largar desse vício que você tem sozinho. Meu pai está numa guerra de largar o cigarro faz muito tempo. E olha que ele recebeu sinais, mundo espiritual ainda, cara. Uma moça chegou para ele certa vez e falou: ó, o senhor está pedindo para que eu diga uma coisa para você. Se você não parar de fumar, você vai estar caminhando por um caminho de morte. Pare de fumar hoje. Isso está fazendo mal para você, isso é óbvio, né? Mas uma moça que não conhecia ele, não viu ele fumar, primeira vez que tinha visto ele, virou para ele e falou: ó, o senhor está te dizendo que ele ama você, ele ama a sua vida, porém o cigarro está te matando. E isso está te levando para o caminho de ruína. Então ele deseja o bem para você, ele te ama, ele não deixou de olhar para você, mas ele precisa que você pare de fumar. Ele ouviu isso da boca de uma mulher que ele nunca viu, a mulher nunca viu ele fumar, e ainda assim ele luta, ele reluta para parar de fumar, ainda assim ele fuma todos os dias, muitos cigarros por dia, não consegue largar isso. Por quê? Porque isso é uma legalidade, no mundo espiritual está acontecendo legalidades que ele está dando para o inimigo atuar na vida dele, onde o cigarro está toda vez perto dele ali, então, ou seja, a mente vê, os olhos vê, isso traz desejo para a mente, logo ele toma uma ação, logo ele já está fazendo aquilo que ele não quer. Paulo diz uma vez lá em Romanos, se não me engano é em Romanos, mas se eu estiver errado me perdoe, ele diz assim, ó: aquilo que eu quero, e eu sei que é o bem, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, ainda assim esse eu faço. Ou seja, ele está dizendo que está tendo uma guerra, cara, entre a carne e o espírito. Isso acontece todos os dias, com todos os homens, com todas as mulheres, com todo mundo isso acontece. Onde o espírito sabe o que é bom para você, mas a sua carne fica relutando. Cara, eu sei que eu não posso comer todos os dias chocolate, pois se eu comer todos os dias chocolate, isso vai me levar a ter uma diabetes lá na frente. Eu não posso, por exemplo, viver vendo pornografia, pois eu sei que isso dá brecha para o inimigo entrar na minha vida sexual, entrar na minha vida de casamento. Homens, se atentem a isso. Ele vai usar sempre a sua fraqueza contra você, vai colocar a sua tentação na sua frente para você cair cada vez mais fácil. Então ele te conhece, desde quando você nasceu ele te conhece, ele está ao seu derredor, vendo as suas atitudes, vendo as suas decisões, para que ele consiga te jogar o que você mais deseja no seu lado carnal, para que você caia e dê brechas para ele entrar na sua vida, tá? Então prestem atenção, apliquem a fé de maneira sensata, ambientes certos, lendo a palavra, intimidade com o Senhor, dedicando um tempo, que seja meia hora ali, 5 minutos, 10 minutos falando com Deus, para ele conseguir te entregar aquilo que ele deseja para a sua vida. Não é um caminho fácil, mas quando você tem pessoas ao lado que estão caminhando por um caminho de fé, estão caminhando por um rumo que o Espírito está direcionando, a sua vida começa a acontecer e você começa a viver coisas que você nunca imaginou. Então, para hoje, essa foi a palavra, esse foi o direcionamento. Pratique mais a fé, literalmente em sua vida, assim como os homens de fé na Bíblia ensinam a praticar. Aqui, gente, eu não estou trazendo para um lado religioso. Esquece, isso aqui não é uma palavra para trazer algo religioso para você. A Bíblia, ela é um manual da vida. Coisas que está acontecendo já há mais de 2000 anos. Ninguém consegue provar o contrário. Já está aqui, coisas verídicas que estavam aqui há 2 milênios de anos atrás. Coisas acontecendo, sinais acontecendo. Então começa a olhar pela probabilidade. Pela probabilidade, você consegue ter uma visão mais clara, você consegue acordar. Ei, quantas pessoas então estão entregando a vida para Jesus hoje? Quantas pessoas estão entendendo o caminho do Senhor hoje? Lá na palavra diz o seguinte: aqueles que ouvem minha voz, essas são minhas ovelhas, mas aqueles que não ouvem minha voz, essas não são minhas ovelhas. Então quando, por exemplo, você entrega uma palavra de Jesus para uma pessoa, e ela assim continua num caminho pecaminoso, continua ainda ali num caminho errado, ela está com dificuldade de entender a voz de Deus, ela está com dificuldade de entender o caminho certo. Nós devemos ter compaixão por essas pessoas, sempre agindo em amor. E isso é um ato de fé. Então, se atentem a essa palavra, tá? Isso foi bem simples, eu sei, mas
foi algo que eu creio que vai gerar no seu coração um pouquinho mais de fé, algo que vai trazer um pouco mais de direcionamento para a sua vida. E continue me acompanhando para que eu consiga trazer mais dessas experiências para vocês. E eu tenho certeza que nós, caminhando juntos por um caminho que a palavra nos direciona, nós iremos crescer mais, e aquilo, o ambiente certo, o resultado certo. E essa foi a palavra de hoje. Eu sei que foi algo que foi flecha no seu coração. Espero que essa palavra tenha dado um direcionamento, um entendimento do que é uma fé. Então continue me acompanhando, e para que essa mensagem chegue a mais pessoas, deixe o seu like, ative o sininho, pois quanto mais você curte, essa palavra vai chegar para mais pessoas, e o algoritmo ele entende que essa mensagem está sendo bacana e vai chegar para mais pessoas, para que elas pratiquem a fé, para que elas coloquem a fé na prática na vida delas. E eu tenho certeza que uma semente foi plantada no seu coração. Então comece a semear essa semente para que ela germine e a sua fé seja algo que seja visível às pessoas que estão à sua volta. Amém? Deus abençoe a sua vida, desejo paz, saúde e prosperidade, e até a próxima. Valeu!